Tem áudio. Coloquei. Então vamos todos levar o nosso pensamento a Jesus, agradecer pela semana que se passou e pedir bênçãos para a nossa nova semana, pelas novas oportunidades que Ele vai nos dar. Que no caminho de cada um estejam muitas bênçãos, muitas vitórias. Que nós começamos com hoje, com o nosso aprendizado, e que ele seja espalhado dia a dia, como forma de aprendizado de tudo aquilo que estamos estudando a cada segunda, colocando em prática e levando para mais pessoas os ensinamentos de Jesus, para que possamos fazer o bem, e possamos abrandar os corações de todos aqueles que estiverem entre nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois a ti pertence o reino, e a glória para sempre. Que assim seja. Nós estamos no item 7, causas anteriores das aflições. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente, como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, etc. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório, as anomalias que a distribuição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo apresenta. Essas anomalias são apenas aparentes, porque são consideradas somente sob o ponto de vista do presente. Mas se nos elevarmos pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, compreenderemos que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo do que lhe é dado no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, deve dizer-se que se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar a este mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Eu fiz algumas anotações aqui. E nós somos o reflexo das nossas atitudes. Então, cabe apenas a gente o nosso destino. Nós apenas passamos por nossas provações que praticamos para com os nossos, nesta ou em outras vidas. Então, tudo que a gente fez, de alguma forma, a gente vai aprender na própria pele,
como que é suportar aquilo, né? Então, a gente tem aí diversas oportunidades e muitas das vezes a gente falha nelas, né? Então, a gente pede para vir, para fazer alguma coisa, né? O bem ou alguma expiação e às vezes nós falhamos nela. Então, assim, nós aprendemos os dois lados da moeda, né? E isso é o que faz a gente evoluir. Em cada tipo de mundo, passaremos por provações diferentes, de acordo com o grau de evolução que aquele mundo se encontra. Então, no caso da Terra, nós ainda temos muitas aflições materialistas, né? Porém, nenhuma é sem o nosso merecimento, visto que a justiça divina é soberana. E é passando por cada estágio de aprendizado que nós evoluímos e vamos para os outros mundos aprender com os novos desafios que naquele mundo possui. Então, para fechar, cabe apenas a cada um de nós superar os nossos desafios, os nossos obstáculos, vencer as nossas aflições e ser merecedor de evoluir e ir para novos estágios na caminhada espiritual. É isso. Pessoal, pessoal, eu não sei se vocês notaram, mas tem uma palavrinha que é repetida 3 ou 4 vezes no primeiro parágrafo. Poderá. Não coloca isso numa condicionante. Então, não quer dizer que todos que estão numa situação, vamos falar assim, menos agradável, está ressarcindo coisas terríveis, ou quem está numa situação um pouco melhor está, vamos dizer, gozando os privilégios, né? Eu vou citar um caso, né, de um grande amigo, que é o João Berbel. Nós poderíamos dizer que espiritualmente o João está a anos-luz na nossa frente. Mas a missão que o João tem, ele com certeza está fazendo um bem danado para a sua evolução e para a evolução de muitos que estão gravitando ao seu redor. Isso nós poderíamos dizer que as casas espíritas oferecem a todos aqueles trabalhadores que, porventura, abracem a doutrina. Não é alguém, um só, que está à frente que vai ter privilégio, não. Muito pelo contrário. Talvez ele venha com um pouco mais de responsabilidade, mas todos aqueles que estão ali trabalhando, com certeza, estão ganhando e ganhando muito espiritualmente. Esse poderá aqui mostra que a justiça de Deus, ela faz-se de uma maneira muito interessante. Às vezes nós é que não conseguimos enxergar em determinado momento, mas com o andar da carruagem, nós vamos vendo que muitos são aqueles beneficiados pela bondade de Deus. E essa bondade se faz de infinitas maneiras, né? Nós é que, para entender um pouco melhor a situação, é que, por vezes, nós colocamos como uma penalização os nossos erros anteriores. Eu volto a dizer que Deus nos matriculou num educandário. E aqui nós viemos para aprender, não para penalizar, né? Deus não nos colocou numa prisão, nos colocou no educandário. E nós vamos ver também que as oportunidades se apresentam em todos os lugares e nós, às vezes, desperdiçamos muitas mesmo. Então, nós precisamos aproveitar um pouco melhor o pouco tempo que temos
nessa encarnação, porque nós ainda não temos, né, vamos dizer assim, um escrito que nos garanta que nós vamos ficar só mais uns 10 anos no umbral e vamos reencarnar. Não existe essa definição ainda. Então, o que que nós temos que fazer? Dar oportunidade da nossa melhora para que o nosso tempo, né, para um novo reencarne possa ser um pouco menor, porque nós precisamos evoluir e evoluir quanto antes, melhor, né? Tem alguma perguntinha aí? Fiquei... Marcinho já entrou, né, Marcinho? Dá uma boa noite aí para a Dona Benedita. O Márcio melhorou, Márcio? Marcos, alguém quer falar alguma coisa? Possa falar, gente. Olhem bem, então, o último parágrafo, né? O homem não deve se esquecer nunca de estar no mundo inferior, ao qual está preso devido às suas imperfeições. A cada contrariedade ou sofrimento da vida, deve dizer para si mesmo que se estivesse num mundo mais avançado, isso não aconteceria e que depende dele não retornar a esse mundo trabalhando pela sua melhoria. Então, essa melhoria é uma constante, né? Nós não podemos julgar que estamos fazendo tudo de bom e que nós já estamos, vamos falar assim, com o nosso resgate concluído. Isso só a justiça divina é que vai nos dizer assim que nós estivermos em condições do outro lado, porque nós ainda temos que melhorar muito. Gente, vocês querem ver o quanto nós precisamos melhorar? Será a que distância nós estamos de Chico Xavier, do Papa Francisco, Vixe, Madre Teresa, né, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi e vai por aí afora? Se esses espíritos vieram para nos ensinar, nós ainda aprendemos muito pouco. Então temos que continuar na jornada. mas se você tem a oportunidade de vir, e aqui você não pratica o bem de forma alguma, você só faz para atrapalhar, você só faz peso aqui na Terra. Aí, quando você morrer, quando tiver outra oportunidade de reencarnar, você virá para cá novamente, ou você virá para um estágio mais inferior. Não existe retroagir. O espírito pode, até um determinado tempo, estagnar. Então, se tiver, ele vai ter a oportunidade de reencarne, ele vem, é como se fosse um aluno a repetir de ano. Ele vai ter que começar com as mesmas lições que o professor deu no ano anterior e que ele não aproveitou. Então, o processo reencarnatório é de uma justiça e de uma sabedoria sem igual, sem igual, né? É por isso que eu citei esses nomes antes, de Mahatma Gandhi, Madre Teresa, Chico, porque eles aproveitaram bem a oportunidade, essa última oportunidade deles. Então nós devemos fazer o mesmo, não é isso, Marcinho? Sim, inclusive eu tenho uma pergunta depois dessa aí que você acabou de explicar. Não Então existe faça. involução, só existe evolução. Só, não. Pode ter estagnação, mas o espírito não volta, ele não perde, né? Ele fica naquele estágio por um determinado tempo e depois vai continuar o seu processo evolutivo. Mesmo se ele for para um umbral. Não, o umbral, gente, nós precisamos definir melhor o que é umbral, porque o umbral tem, vamos dizer assim, é como se fosse um grande prédio. Tem lá o subsolo, o primeiro andar, segundo andar, e vai subindo, né? Então, vocês querem ver uma coisa? André Luiz. André Luiz, que alguns de nós consideram um espírito com uma evolução boa, né? Ele ficou cerca de 10 anos no umbral.
Agora, em qual estágio do umbral ele estava? É isso que precisa. O umbral não é igualitário, não. Entendi. Nós poderíamos dizer o seguinte, né? Olha aqui, deixa eu achar aqui certinho onde que está. Aqui, ó. Se foi duro e desumano, poderá, por sua vez, ser tratado duramente e com desumanidade. Poderá. Se foi orgulhoso, se foi um mau filho, poderá sofrer as consequências. Então, nós vamos ver que cada um vai estar num determinado patamar no umbral. Vamos colocar um genocida como Hitler, né? Ele não está no mesmo patamar do Marcinho, né? Então, o que que acontece? O Marcinho está buscando servir. Hitler fez vamos dizer assim, quase que uma limpeza étnica. Então, o que que nós precisamos ver? Que não pode o Marcinho estar lá convivendo com esse mesmo espírito que tem, vamos falar assim, ainda a maldade encarcerada no coração. É mais ou menos isso, Marcinho? Não entendi. É mais ou menos isso? Eu acho que é exatamente isso. Só que aí surgiu uma dúvida aqui, né? Quer dizer, do umbral, pelo jeito, ninguém vai escapar, né? Porque tá todo mundo ainda devendo bastante. Mas, como você diz, assim, vai ser um umbralzinho mais light. E as Gostei desse pessoas? umbralzinho mais light. É. E as pessoas que, com a melhor das intenções, vão cometendo os maiores erros. Como é que fica? Não, eu não entendi. As pessoas que, com a melhor das intenções, acabam cometendo erros assombrosos. Como é que Mas fica? Por exemplo, tem vamos, gente que, em nome de Jesus, faz absurdos. vamos dizer o seguinte: se na justiça dos homens nós colocamos que existem os agravantes e os atenuantes, na justiça de Deus, pode ter certeza que ela é muito melhor, muito melhor. Então, as boas intenções são atenuantes dos nossos possíveis erros. Marcinho, é aquilo que de boas intenções o inferno tá cheio? Não, E não o é nesse umbral caso. também. E o umbral também. Umbral também. Alguém quer fazer mais alguma colocação, gente? Eu só ia complementar a primeira pergunta, de uma pessoa que ficou estagnada e todas aquelas outras pessoas que estavam à sua volta seguiram adiante. Ela vai para um novo seio familiar, enquanto as outras já estão evoluindo, né, indo além, né? Bom, aí pode acontecer, Bruno, do seguinte: caso seja um espírito muito afim, ele pode vir como o anjo de guarda desse que ficou para trás para tentar fazer com que ele tenha uma evolução um pouco mais rápida, para tentar alcançar os outros. Ah, tá. Naquele momento ele passa por outras pessoas, por outros familiares, depois acaba reencontrando, então. Ah, porque nós vamos ver que nem todo mundo reencarna ao mesmo tempo e nem desencarna ao mesmo tempo. Então, esse processo vamos dizer, assim, de erraticidade, ele é diferente para cada um de nós. Depende do merecimento, depende da necessidade de um grupo familiar, enfim, tem diversas coisas que são colocadas para que tenha um microfone que deve estar aberto por aí. É Eu do fechei, Márcio. eu fechei. Eu fechei. Então, é nesse ponto que a gente tem que procurar entender. Cada um de nós, né? Você pode ver que numa mesma família de 10 irmãos, cada um está no estágio evolutivo. Gêmeos, trigêmeos, nenhum deles tem o mesmo estágio evolutivo e nem mesmo o mesmo espírito.
A individualidade de Deus colocou cada um no seu lugarzinho certinho. Mas assim, o que é a outra coisa que os trigêmeos têm diferente? São duas coisas. Ele está falando que é a digital. É isso mesmo. É a digital e o espírito. São duas coisas que nem trigêmeos, quadrigêmeos têm iguais. O pai tem uma pergunta. Certeza? Certeza que digital é diferente? Porque eu já vi negócio em filme de investigação policial que eles falam que até a digital é igual. Né? Mas aí é que foi sobreposta, né? Como? Sobreposta, Como assim? falsificada. É Hum, igual lista de zebra, não tem igual. sabia, não. O pai tem uma Qual que é a pergunta. pergunta, Bruno? A gente, sobre o nosso velório, a gente fica presente no momento que estamos velando ou o espírito já não participa? Depende. Isso aí é um. A Ariadne falou, depende. Depende por quê? Depende porque se aquele espírito já tinha um processo evolutivo bom, ele não vai ficar ali escutando choro, não, para se, vamos falar assim, fazer com que sua vaidade seja amaciada o coração. Não. Agora, se for um espírito ainda muito preso às coisas da terra, ele vai ficar ali um tempinho. Não tem a ver É também com por isso aceitação? tem. É por isso, eu ia falar agora, é por isso que em muitos casos a cremação ela precisa ter um tempinho maior para que tudo possa acontecer com naturalidade, né? Porque você já pensou um espírito agarrado ali e vendo o corpo ser queimado? Queimado. Ele vai sentir que ele está desencarnando outra vez, né? Então, vocês sabem, por exemplo, que o Chico pediu, né, que quando ele desencarnasse, ele não queria ser cremado. É uma das coisas que ele tinha os motivos dele, né, e cada um tem os seus motivos. Ninguém mais vai falar? Daniele, eu não estou vendo todo mundo aqui, eu não tenho acesso a todas as figurinhas, né? Se você clicar aí, ó, passa o dedo na tela, tá vendo? Você clicar em chat, dá para você ver todos, fica de ladinho assim, ó, escrito não. Chat? É, chat. Não, é nos participantes. Ah, não, O perdão, nos participantes, do ladinho de chat. Chat é para falar. Deu para ver, não? Aqui está aparecendo, agora apareceu do lado aqui. Então vai lá. É, os nomes estão todos aí. Ah, não Uhum. sabia. Para mim aparece só 6 quadradinhos, é porque eu não sabia É, não, dizer. eu também estava com poucos, agora eu já vi todos, né? Participantes, eu falei É. chat, chat é para escrever. Gente, 10 minutos. Então vamos lá, A quem? próxima leitura fica para mim, viu, gente? É Então, o item segunda, 8. segunda de carnaval. Vou até escrever aqui. Então, agora eu vou pedir aqui a quem para fazer a fluidificação da água. Deixa eu ver aqui. Lina, Daniele, Hernani, Luiz, Márcio, Mariana. Qual que é essa Mariana? A Mariana é amiga da Alice, vai muito no centro das formandas da Faculdade Atenas. Ela tá Ah, já morrendo de sei qual que vergonha. é. Oi? Ela tá morrendo de vergonha, ô Não, Edmilson. mas aí ela pede para pôr um pouco de desvergonha na fluidificação da água. Vamos pedir para ela fazer, porque é Vai, preciso essa participação. Mariana, pode ficar tranquila, pouquinha Faz coisa, do não seu tem jeito, questão, não. né? Do seu jeito. Ninguém está aqui testando ninguém. Só abre o microfone.
Gente, eu não sei fazer isso, não. Sabe? Sabe sim. Ai, meu Deus do céu. Vou pedir ajuda, eu não sei fazer isso, É para gente. ele mesmo que pede, você está no caminho certo. Ai, é ruim desse jeito, gente. Então ela nem aparece aqui mais. Quem tiver vontade de fazer, pode fazer, gente. Senão ela fica até sem graça aparecer de novo. Não é para fazer isso. Deus Pai Todo-Poderoso, em sua infinita bondade e com auxílio de toda a espiritualidade amiga, essa água possa estar sendo fluidificada, que ela possa estar trazendo toda a medicação, todo o bálsamo que nós necessitamos nesse momento, das dores que a gente sente, das dores que a gente não sente, aquelas mais atreladas ao espírito, aquelas mais atreladas à carne, que nesse momento toda a fluidificação ela seja feita através por nosso intermédio, com o auxílio da espiritualidade amiga, e que com a sua boa vontade, Senhor, nós possamos receber todos os medicamentos necessários. Assim seja. Nós estamos caminhando para o final da reunião, não sem antes repetir o mantra de que quarta-feira o centro precisa estar aberto, que as pessoas vão chegar em busca de ajuda, em busca de esperança. Para alguns, pode ser a última porta que se abre para que eles tenham uma oportunidade nesse educandário. Então, que nós possamos estar lá, que vocês encontrarem com os outros membros do grupo. Vamos, gente, vamos estar junto, vamos, porque a nossa missão é estar lá para atender, né? É o que nós falamos agora há pouco, que todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para a melhor parte, para a cobertura do prédio de Jesus, mas ninguém quer subir pela escada. Todo mundo quer chegar de helicóptero na cobertura. Não é possível. Então, nós temos que subir degrau a degrau. Um dos degraus é o trabalho, né? Vamos falar assim, de operário na casa de oração. Todos nós somos operários, cada um fazendo o seu trabalho, com certeza nós vamos ver muito progresso para as pessoas. Eu tenho certeza que cada vez que vocês escutam uma pessoa que foi ao centro e faz, nossa, para mim foi um bálsamo, para mim foi uma beleza, para mim foi isso, foi aquilo, é uma coisa que gratifica cada um de nós. Não tem quem teve mais mérito ou menos mérito. Quem estava lá fazendo o seu servicinho tem mérito em qualquer coisa de bom que aconteça no centro. Então, até quarta-feira, que o bom Deus nos proteja, que Jesus esteja ao nosso lado e que os bons espíritos continuem nos dirigindo e nos orientando. Até quarta, gente. Assim seja.